Bom, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, autoimunológica, que afeta o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central é composto basicamente do encéfalo e da medula espinhal. Então, qualquer região dessas que eu acabei de citar pode ser acometido pela essa doença que é inflamatória e que é autoimunológica. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o próprio corpo, o próprio organismo vai fabricar células de defesa que deveriam ser feitas apenas para nos defender contra vírus, contra bactérias, só que por algum mecanismo de algum erro na resposta imunológica, ao invés de elas nos proteger, elas começam a nos atacar. E no caso dessa doença autoimunológica, ela começa a atacar, então, parte do sistema nervoso central que eu citei agora. Não existe só a esclerose múltipla representando as doenças imunológicas, autoimunológicas. Existe aí a diabetes do tipo 1, existe também o hipotireoidismo, que são muito mais conhecidos da população. Mas, para nós aqui da neurologia, a esclerose múltipla é uma doença do paciente jovem que é muito limitante e muito importante a gente reconhecer os seus sintomas logo no início da apresentação. É uma doença que se apresenta, que tem um curso que a gente chama de remitente recorrente em pelo menos 80% da sua apresentação. E o que significa isso? Significa que a doença ela começa com ataques, que a gente chama de surtos, onde a pessoa apresenta algum sintoma relacionado ao sistema nervoso central, e esses sintomas começam vagarosamente, vai atingir aí um nadir, ou seja, um pico de piora ao longo de 2 a 3 dias e vai remitindo, ou seja, vai melhorando no decorrer de uma semana. Então, esses são os sintomas principais logo no início da doença. O que pode causar a esclerose múltipla? A esclerose múltipla não tem um causador específico. É uma doença que a gente coloca no pacote de doença causada por múltiplos fatores. É uma doença multifatorial, multicausal. Então, não conseguimos identificar ainda um só gatilho. Temos vários. Então, por exemplo, tem uma contribuição genética, mas não só isso é capaz de explicar o desencadear da doença, tanto é que gêmeos monozigóticos que têm o código genético completamente idêntico têm uma chance de 15%, se um gêmeo tiver a doença, do outro ter a doença. Então não é uma doença genética definitivamente. Tem uma contribuição genética sim, mas não apenas genética. Ela tem sido identificado também partículas virais inseridas no DNA da pessoa que tem esclerose múltipla, né? O vírus EBV, o Epstein-Barr. Então, pacientes portadores de esclerose múltipla invariavelmente têm o vírus Epstein-Barr, é portador desse vírus no seu organismo. E, além disso, existem fatores ambientais, como, por exemplo, falta de vitamina D. Então, essa doença ela é muito mais prevalente, por exemplo, no hemisfério norte, onde tem baixa incidência de raios solares. Quais são os principais sintomas da esclerose múltipla? A doença ela se apresenta em surtos e remissões. A doença, ela, em 80% das vezes, ela ataca o indivíduo, né, de maneira subaguda, né, diferentemente de uma isquemia, de um AVC. Ela não começa abruptamente, ela começa algo lentamente e vai piorando ao longo de um dia. E o sintoma mais comum é o atacar do nervo óptico, que fica no encéfalo. Então, o nervo óptico ele conduz toda a informação que a gente capta do ambiente, toda a informação visual que é captada do ambiente, para a região do cérebro que é responsável por traduzir aquela informação visual. Então, quais são os sintomas de neurite óptica? Obviamente que vai ser uma alteração da percepção visual, uma alteração da acuidade visual. Começa-se mais ou menos a sentir uma dor atrás dos olhos, esse costuma ser o primeiro sintoma de uma neurite óptica, que vai se sucedendo com uma alteração da
percepção, borramento da visão. Não chega-se, é muito comum e não chega a ter aí uma perda completa da visão, mas sim apenas um borramento, uma dificuldade de identificar letras ou até às vezes um pouco da face humana. Então esses sintomas vão piorando aí ao decorrer de 1, 2, 3 dias e mesmo se no início do quadro, obviamente, nada for feito, esse quadro pode até melhorar sozinho e até recuperar completamente. Então neurite óptica é um sintoma que é muito comum para pacientes com esclerose múltipla. Outros sintomas também são muito comuns. Eu disse que qualquer região do sistema nervoso central pode ser acometido. Então, por exemplo, existe uma região do sistema nervoso central que a gente chama de tronco cerebral, onde existe aí a região do cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. Então, se essa região for acometida, o paciente pode ter uma tontura, uma vertigem, que novamente vai durar aí mais de 2, 3 dias e pode ser uma tontura bem incapacitante, bem diferente daquelas labirintites que são muito conhecidas pela população. Outros sintomas bem característicos aí é visão dupla, um estrabismo que pode começar também pelo mesmo acometimento no tronco cerebral. Outros sintomas ainda, o acometimento da medula espinhal, a medula espinhal que transmite toda a informação do encéfalo para o resto do corpo, para os braços, para as pernas, ela também pode ser acometida e aí o paciente pode sentir dormência de um lado do corpo, no braço, numa perna, do lado direito ou do lado esquerdo. Também pode sentir dormência nas pernas ou do umbigo para baixo. Então são sintomas de acometimento da medula que são sintomas aí que podem, se a gente mal comparar, com uma compressão por uma hérnia de disco. Só que uma coisa que vai piorando lentamente ao longo de 2, 3 dias e pode melhorar. É muito importante que ela pode ser confundida com várias outras doenças. Então, na dúvida, tem que ser procurado um neurologista para poder desfazer essas dúvidas. Como é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? Para se fazer o diagnóstico é necessário exames complementares. Antes de mais nada, um bom exame neurológico. Ela precisa de ir ao neurologista, ser examinada pelo neurologista e a partir disso são solicitados aí exames de sangue para tentar identificar outros agentes, outras possibilidades que podem simular, imitar aí a esclerose múltipla, como doenças virais, doenças infecciosas, doenças reumatológicas podem simular a esclerose múltipla. Depois disso, um exame de imagem, a ressonância magnética tem que ser solicitada tanto do encéfalo quanto da medula, para tentar identificar lesões que se assimilam aí com a esclerose múltipla. E também, para a gente fechar o diagnóstico, a gente também solicita o exame do líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é coletado na coluna, que é aquele mesmo exame que a gente tenta fazer na detecção de um processo infeccioso, a meningite. Então, aquele mesmo exame que a gente faz para detectar, a gente também solicita para tentar identificar o processo inflamatório da esclerose múltipla. Existe prevenção para a esclerose múltipla? Não existe uma prevenção absoluta da esclerose múltipla, né? Então, o que a gente tem pesquisado, tem visto em artigos científicos e em congressos é que pessoas que são mais predispostas, que têm indivíduos da família com casos de esclerose múltipla, por exemplo, seria interessante que elas tivessem aí a dosagem da vitamina D para ver se ela não tem um déficit, um comprometimento da vitamina D. A gente sabe que se mantiver uma vitamina D em níveis adequados, na infância, durante a adolescência, seria um fator aí de proteção para a pessoa desenvolver doenças imunológicas de maneira geral, dentre elas a esclerose múltipla. Existem fatores ou grupos de risco para a esclerose múltipla? Existem. Esclerose múltipla é uma doença muito característica da população jovem e principalmente das mulheres. Há uma proporção aí que chega a mais ou menos de 2 a 3 mulheres para cada homem acometido. Então é muito mais comum em mulheres e muito mais comum entre 20 até 30 anos de idade. Os fatores de risco são aqueles relacionados à baixa incidência dos raios ultravioletas, então são observados que países do hemisfério norte, onde a população vive com
poucas incidências de raios luminosos e, em consequência, pouca vitamina D, elas são mais susceptíveis a desenvolver a esclerose múltipla. Então, um dos principais fatores de risco identificados na população é a falta da vitamina D e viver em países aí com baixa incidência de raios ultravioletas. Como é feito o tratamento para a esclerose múltipla? O tratamento que nós temos hoje disponíveis são tratamentos para a gente estabilizar a atividade da doença, em diminuir aí o curso de surtos, de ataques da doença e também de diminuir a quantidade de lesões que vão surgindo na ressonância magnética. Então, o nosso intuito é que o paciente tenha menos surto ou surto nenhum e menos lesões ou lesões nenhumas. O nosso objetivo, o nosso alvo é esse. Então, o que nós temos disponíveis hoje em mãos são medicações injetáveis, subcutâneas ou intramusculares, são medicações de primeiras linhas que são disponibilizadas pelo SUS, que o paciente faz uso aí regular, ou diariamente, ou dia sim, dia não, com o intuito de diminuir a atividade autoimunológica, a atividade do sistema imunológico contra o seu sistema nervoso central. Então, nós temos medicações que podem controlar, que podem modificar um pouco a estrutura do nosso sistema imunológico. Temos medicações hoje em dia mais avançadas, que nós chamamos de anticorpos monoclonais e que têm alvos mais específicos no nosso sistema imunológico. Essas medicações mais avançadas são desenvolvidas para doenças também mais agressivas. A esclerose múltipla, na verdade, ela pode ser dividida em doenças que têm pouca atividade e doenças que têm muita atividade. E aí, cada esclerose múltipla tem que ser tratada de maneira individualizada, com uma medicação mais específica para cada grupo. E, além disso, existe o tratamento também de suplementação de vitamina D, com níveis responsáveis de vitamina D, e falar para o paciente também fazer atividade física, praticar bons hábitos de vida, evitar o tabagismo e o etilismo, né? O tabagismo também aí está relacionado à piora da doença. Então, fatores farmacológicos e não farmacológicos são indicados para o tratamento da esclerose múltipla. Existe cura para a esclerose múltipla? A esclerose múltipla pode entrar em uma inatividade, em uma ausência de atividade, né? E a gente não consegue determinar hoje em dia a cura da doença, porque o desencadear da doença é, por algum motivo, uma ativação do nosso sistema imunológico contra partículas do nosso sistema nervoso central. Então, nós ainda não conseguimos determinar que nosso sistema imunológico ele simplesmente pare e esqueça o nosso sistema nervoso central. O que nós observamos na prática é que depois de certo tempo de tratamento ou depois de certas idades, o paciente começa realmente a ficar muitos anos e passar muito tempo sem atividades, sem surtos, sem novas atividades. E aí a gente fala que o paciente está com a sua doença completamente controlada e ele pode levar uma vida completamente comum, normal e fazer as suas atividades deixando a doença aí bem tranquila. Mas a cura efetiva da esclerose múltipla nós ainda estamos em busca. O que pode servir como alerta para o aparecimento da esclerose múltipla? Bom, os sintomas principais que devem ser observados, primeiro são sintomas de neurite óptica, que é o sintoma mais frequente, mais prevalente como manifestação clínica dessa doença. Então, uma dor atrás dos olhos, ou dos dois olhos, ou de um olho só, que vai se somando a uma alteração da capacidade visual, um borramento da visão, que vai acontecendo ao longo de um dia, 2, 3 dias, e a piora pode acontecer até em uma semana. Então, esse é o momento em que as pessoas vão buscar um oftalmologista, às vezes elas são referenciadas ao neurologista, às vezes não. Então, é bom lembrar que esse pode ser uma manifestação não apenas do olho, mas também do nervo que conduz todas as informações para o cérebro. Além disso, tonturas que não passam, tonturas que são instaladas subitamente e às vezes o paciente vai buscar um otorrino e pode ser uma manifestação neurológica,
principalmente aquelas tonturas com instalações que não passam ao longo de um dia, uma semana e elas permanecem. Outra manifestação muito comum, a visão dupla. Uma visão dupla não é comum em momento algum, então ela tem que procurar, tem que lembrar que o neurologista cuida de visão dupla e tem que procurar um neurologista, na verdade. Além disso, dormências que começam de um lado direito ou de um lado esquerdo do corpo e também que persistem ao longo de dias. Então, coisas que aparecem e persistem, a pessoa tem que se preocupar e procurar um profissional da área para a gente fazer algum diagnóstico, procurar alguma coisa e esclarecer para o paciente.